Ora, muito obrigado. É um prazer estar aqui convosco neste painel. Quero agradecer em primeiro lugar ao Sr. Professor Carlos Blanco de Moraes, também ao Sr. Professor Fernando Menezes de Almeida pelo convite tão amável que nos dirigiu para estar aqui presentes, e é um gosto especial poder partilhar este painel com o Professor Carlos Orbarro, é um gosto para mim. Nós vamos agora concentrar-nos numa outra perspectiva da crise da lei. Agora uma perspectiva que tem que ver com as atividades das funções administrativa e jurisdicional, isto dentro do poder interno do Estado, podemos dizer assim, e depois uma perspectiva internacional também. Nós, ao longo deste dia, nós já temos falado de várias perspectivas da crise da lei. Nós temos percebido vários aspectos em que a lei tem perdido o seu território natural. Mas nós agora vamos aprofundar um pouco mais e vamos ver até que ponto o desenvolvimento do nosso Estado, o Estado Social, levou a que a lei ficasse cercada, podemos dizer, por todas as frentes. Na frente interna, pelas outras funções do Estado, as funções que seriam atribuídas à administração pública como um todo. Já não estamos agora só a falar da governamentalização como no painel anterior. Falamos de toda a administração pública como um todo. Também o cerco que foi preparado pela função jurisdicional, com boas intenções naturalmente para a proteção da dignidade da pessoa humana, mas também rompendo territórios que antes cabiam à lei. E se isso não bastava no plano interno, o mesmo sucede com fenómenos de integração nacional, por exemplo, seja no caso europeu, seja no caso sul-americano, que acabam por colocar uma pressão de cima. O legislativo não apenas está pressionado de ambos os lados, no plano interno das outras funções do Estado, mas também pressionado de cima pela atividade cada vez mais expansiva que os tribunais internacionais realizam. No fundo, nós verificamos que no estado atual do século XXI, a função legislativa não consegue cumprir as missões que lhe foram confiadas antes. Quando digo isto, esclarecimento até para pegar numa questão que foi colocada antes, quando digo isto já não estamos sequer a falar numa teoria clássica como aquela que foi questionada sobre Montesquieu, já não é sequer nesse ponto de vista. Nós sabemos que o nosso Estado não corresponde a qualquer teorização de um filósofo, de um teórico que tenha sido localizado no passado, seja Montesquieu, Locke, Rousseau ou qualquer outro. Essas foram apenas teorizações que foram colocadas num determinado momento da história. Cada legislador constituinte, quando concebeu o seu sistema constitucional, tinha vários modelos à sua disposição e confeccionou, desenhou o seu próprio sistema constitucional. Portanto, não poderíamos pensar, por exemplo, numa doutrina da separação de poderes como tendo um conteúdo único. Aquilo é o conteúdo certo. Um sistema que se afaste dele está a violar a separação de poderes. Separação de poderes é um princípio constitucional que cada Constituição conforma. Por exemplo, do ponto de vista simbólico, até no plano brasileiro, é fácil nós pensarmos no simbolismo que assumem os três poderes que Montesquieu levou a inspirar a Constituição, até do ponto de vista geográfico, na capital, mas isso é do ponto de vista simbólico. Nenhuma Constituição que nós conheçamos hoje se mantém fiel a esse pensamento de Montesquieu desse ponto de vista. Até porque Montesquieu, no seu tempo, não apresentava a lei apenas como um de três poderes. Apresentava a lei como um de três poderes, sim, mas no quadro de um sistema que obrigava a distribuir o poder entre classes sociais. Para Montesquieu, não havia governo moderado, não havia separação de poderes, simplesmente por separar legislativo, executivo e judicial. Isso para ele não bastava, não era suficiente. Havia separação de poderes quando a seguir se distribuíam esses três poderes pelas potências criadas pela aristocracia, Câmara Alta, pelo povo, Câmara Baixa, e depois também com a intervenção do rei. Naturalmente, porque ele estava, como muito bem disse o professor Luís Amaral, estava a pensar naquela Inglaterra daquele tempo. Isso não funcionaria para nós. Mesmo o modelo mais atual, mais contemporâneo, tradicionalmente se tem considerado que será mais fiel a Montesquieu, naturalmente o modelo norte-americano, como foi bem referido, mesmo ele teve de rejeitar frontalmente uma das principais premissas de Montesquieu. Qual é?
o poder judicial mudo, apagado. Os Estados Unidos perceberam que a ameaça que a lei podia trazer à liberdade só podia ser vencida com um poder judicial forte. Portanto, contrariando o pensamento de Montesquieu. Nesse sentido, a ideia de um legislador limitado deve-se mais a John Locke, que nesse ponto influenciou os Estados Unidos muito mais do que Montesquieu. Portanto, isto para percebermos que quando hoje falamos em crise da lei, nós não podemos cometer o erro de pensar crise na lei no sentido de que não consegue cobrir o papel que lhe foi dado por Montesquieu. Não. A crise da lei, só podemos falar dela no sentido de nem sequer conseguir cobrir as missões que as nossas constituições lhe dão hoje. Já não por referência a um teórico do passado, por referência às nossas próprias constituições. Por que é que isso acontece? Nós costumamos dizer até na história constitucional, diria na história da humanidade, já não apenas na história jurídica, que os extremos atraem-se, os opostos atraem-se, e vemos isso mesmo no plano político, como os extremos muitas vezes se encontram e apresentam ideias próprias. Ora, normalmente, uma solução radical na história constitucional leva, no futuro, à adoção da solução radicalmente oposta a essa. Foi isso que exatamente aconteceu com a teoria da lei e com o papel que foi concedido ao ato legislativo. Porquê? Não é preciso repetir aqui a crença mitológica que durante muitos anos foi concedida à lei como a panaceia de todos os problemas de combate ao antigo Estado do absolutismo, uma lei que defende os interesses do povo porque é aprovada pelos representantes do povo e, como Rousseau dizia, os representantes do povo nunca aprovarão uma norma que seja contrária aos seus próprios interesses. Ora, nós hoje sabemos que essa descrição está completamente ultrapassada, mas o ponto não é esse. O ponto é que essa descrição persistiu na teoria constitucional muito mais tempo do que se poderia pensar. É verdade que os autores liberais, os teóricos liberais, oitocentistas, mantiveram essa crença que protegia a burguesia e santificava ou divinizava a lei. Sim. Mas se pensarmos que até ao ano de 2008, o sistema constitucional francês, que tanto nos influenciou, mesmo aqui em Portugal, nós somos muito devedores da influência francesa, até 2008, o sistema constitucional francês continuava influenciado por essa ideia para proibir a fiscalização judicial da constitucionalidade das leis. E foi preciso uma revisão constitucional, bem conhecida, que permitiu, com algumas limitações, ao Poder Judicial, pelo menos, colocar uma questão prejudicial para um Conselho Constitucional, mas com resistências. Porquê? Porque durante 200 anos, aquela mitologia defendida por autores como Montesquieu, por exemplo, e o próprio Rousseau, persistiu nas constituições em concreto. Nós hoje podemos considerar que essa mitologia é ingênua, é absurda, mas ela manteve-se apegada aos sistemas constitucionais durante 200 anos. Ora, precisamente por causa dessa ineficiência, dessa concepção de uma lei que resolve os problemas da sociedade, é que o nosso Estado Social reagiu no plano oposto. Uma vez que o Estado Social descobriu as falhas da lei, as lacunas da lei para a satisfação das necessidades sociais, aí se abriu a porta para a constituição própria do Estado Social ir retirando cada vez mais papéis à lei. Ele deixa de confiar na lei. Quase que poderíamos dizer, uma lei divinizada passou a ser uma lei demonizada. Quase que poderíamos dizer isso. Todas as virtudes que a lei tinha, aparentemente, foram substituídas por defeitos, por falhas que a teoria constitucional lhe apresenta. Dentro do tempo limitado que aqui temos, vamos dar alguns exemplos breves de como isso se observa, quer no plano interno, quer no plano internacional. No painel anterior, os senhores professores abordaram uma manifestação específica, a governamentalização da lei. O poder executivo que é chamado a exercer funções legiferantes. Aliás, no caso português, como penso
bem perceptível para todos, até chegar a um extremo radical de o nosso governo legislar mais do que o Parlamento, e até em resposta à pergunta que tinha sido colocada há pouco, sem que essa legislação seja precária. Não há aí nada de precário. O governo é colocado como legislador principal, como o Parlamento. Mas isso ficou bem esclarecido no painel anterior. Vamos agora um bocadinho mais longe dar exemplos diferentes desses. Em primeiro lugar, esta incursão do Poder Executivo sobre o Legislativo não se limita ao papel que o governo, como chefe do Executivo, exerce. Não. A própria administração pública, como um todo, nas suas atividades cotidianas, ela passa a exercer funções que eram próprias da lei. Nós conseguimos entender porquê. Quando nós nos situamos num Estado social que não pode limitar-se a uma função defensiva, como o Estado oitocentista, que está constantemente a ser convocado para a proteção de necessidades sociais, laborais, ambientais da pessoa humana, o Estado é constantemente chamado a realizar funções prestacionais, funções positivas. Ora, como é que o Estado consegue fazer isso? É através de um debate parlamentar que é sempre lento, que leva a uma burocracia própria, a uma procedimentalização própria? Será o Parlamento ou o Congresso o lugar próprio para esta resposta ágil às necessidades da sociedade? A experiência indicou que não. O Estado programático que nós encontramos hoje é um Estado que não pode ficar à espera da atuação do Congresso. O legislador não é suficientemente rápido. Quero só dar-vos um exemplo nesse sentido. Quando aqui em Portugal se estava a preparar a Constituição Democrática, reagindo à ditadura conservadora que foi derrubada do nosso Estado Novo em 1974, mais de metade da Assembleia Constituinte, largamente mais de metade, assumia um certo trauma quanto aos abusos que o Poder Executivo tinha assumido na ditadura anterior, minimizando o Parlamento, verdadeiramente não havendo sequer um Parlamento tal como o conhecemos. Portanto, mais de metade da Assembleia Constituinte tinha a percepção disso. Mas o que é que os debates constituintes indicam? Que essa mais de metade era a primeira a reconhecer que o governo e a administração pública como um todo tinham de ter um espaço normativo muito amplo. Sozinhos, sem o Parlamento, eles tinham de responder a necessidades sociais de promoção dos direitos dos trabalhadores, de promoção dos direitos ambientais. E isto é quase paradoxal. Por vezes, eram os partidos mais conservadores, que diríamos que até estariam mais próximos da ditadura anterior, eram esses que até expressavam mais receio nos debates constituintes e perguntavam, mas isso não significa até aproximar-se da ditadura anterior? Reduzir tanto o espaço ao Parlamento? E os partidos que diríamos um pouco mais à esquerda, mas que tinham a maioria absoluta na Assembleia Constituinte, eram os primeiros que diziam, nós precisamos de uma administração pública e de um poder executivo ágil. Ora, independentemente agora de quaisquer discussões ideológicas que aqui não interessam, em termos de dados objetivos, o que resultou daí foi um sistema constitucional que reconhece que a administração pública tem de dispor de competências normativas primárias. Ela cria o seu próprio direito e depois aplica-o. Vemos onde está o princípio da legalidade que Montesquieu ensinava? O princípio da legalidade do Estado liberal? O princípio da legalidade que dizia que a lei é o fundamento e o limite da atuação da administração pública? Bom, nós podemos dizer que formalmente ainda é. É verdade que a administração pública, para atuar, precisa de um ato legislativo, sim. Mas a questão é, quem é que o aprova? Por vezes, é o próprio líder da administração pública. Ou seja, a transição do Estado liberal para o Estado social determinou uma transmutação do conteúdo do princípio da legalidade. Ainda há princípio da legalidade, sim, mas essa legalidade já não é heterovinculativa.
O Estado liberal pensava na legalidade como heterovinculativa, ou seja, há um poder exterior à administração, exterior ao executivo, que o vai vincular. Dá-lhe a habilitação para legislar, dá-lhe a habilitação depois para atuar no futuro, mas essa habilitação vem de fora. Não é o executivo sozinho que a arranja. Nos nossos Estados é cada vez mais crescente o fenómeno pelo qual o executivo legisla para si próprio, provê a habilitação que estava em falta. E depois é claro que não perdeu a competência para executar a lei que fez. Claro que a função aplicativa e executiva continua nele. Então, na prática, isso implica uma concentração dos poderes de criação do direito e de aplicação do direito. As duas funções ficam concentradas num só centro de poder. Transmutação do princípio da legalidade. A esta transmutação junta-se um outro fenómeno, que tem um pouquinho que ver até com a referência há pouco se fazia, por exemplo, no setor financeiro, ao Banco Central Europeu e ao Banco de Portugal. Aí era apenas um pequeno exemplo de um fenómeno muito maior, que é o fenómeno da desconfiança nos poderes democráticos tradicionais que levaram à criação de agências reguladoras, que em Portugal chamamos de entidades administrativas independentes, muito por influxo norte-americano e que se foi expandindo. Isto que nós chamamos de entidades administrativas independentes ou entidades reguladoras e que noutros quadrantes são chamados de agentes reguladores, isso implica mais uma perda do monopólio da criação da lei pelo poder legislativo. Porquê? Ninguém vai discutir a intenção positiva que estará por detrás da criação dessas entidades e da relevância que pode assumir um estatuto de independência dado a essas agências. Isso é verdade. Mas, na prática, isso implica que estas normas, que são emanadas para amplos setores de atividade, não só não são normas legais, isso já é óbvio, porque elas não fariam parte da função legislativa, mas é que nem sequer são normas de órgãos da administração pública pelo menos respondam democraticamente perante um Parlamento ou perante um Congresso. Porque se for um governo, um executivo, um presidente, no caso brasileiro, a legislar, nós estamos ainda a falar de entidades com uma legitimidade eleitoral própria. Nem que seja indiretamente, elas responderão perante o corpo eleitoral. Mas quando se começa a aumentar o fenómeno de criação de agências reguladoras que têm o estatuto de independência, parece que a ligação ao corpo eleitoral não é uma coisa positiva, é uma coisa assustadora, que se deve fugir. Devido aos movimentos populistas atuais que vão denegrindo a ligação do corpo eleitoral com os órgãos democráticos, parece que aquilo que é independente é mais vantajoso. Aquilo que é independente é positivo. Ter ligação ao corpo eleitoral parece que tem algum aspecto negativo. Então estas agências independentes ganham uma legitimidade própria precisamente por se desligarem dos poderes tradicionais. Em Portugal nós vemos isso. Muitas vezes um organismo, nós temos exemplos entre aquilo que são verdadeiras entidades administrativas independentes e certas agências que ainda têm uma grande dependência em face do governo, que não são verdadeiras entidades administrativas independentes. E essas entidades apresentam-se com um estatuto mais fragilizado. Aquelas que são verdadeiras entidades independentes parecem apresentar-se perante a comunidade política com uma legitimidade eleitoral mais forte, ou uma legitimidade, digo, técnica, não eleitoral, mais forte. Apresentam uma outra legitimidade. Ora, estas normas que elas apresentam estão num limbo, um limbo jurídico. Porque elas não são legislativas, fariam parte de um poder executivo, mas é um poder executivo que nem sequer responde perante o corpo eleitoral. Porque é um estatuto de independência que é dado a essas agências reguladoras, sobretudo aquelas que estão a ser criadas aqui em Portugal. A lei estabelece um quadro muito geral, sim. Não são normas absolutamente primárias, não estão desprovidas do enquadramento. Mas o essencial dessa normatividade é criado por estas agências reguladoras. Não depende de uma norma legislativa.
em amplos setores de atividade. Recordo-me até há relativamente pouco tempo, aqui em Portugal, quando houve um atrito político entre um certo ministério, um certo ministro e uma certa agência reguladora, em que eles estavam em conflito aberto, a agência reguladora emanou certas normas. O ministro, discordando delas, iniciou um procedimento legislativo para afetar essas normas e foi colocado imediatamente em causa a própria constitucionalidade das normas governamentais, do decreto-lei, invadindo um espaço que a Constituição já estaria a dar a essa agência reguladora. Portanto, ela ganhou um espaço próprio perante a comunidade jurídico-constitucional e expulsou a lei desse espaço. A lei nem sequer consegue entrar aí. Mais um fenómeno de diminuição do espaço próprio do poder legislativo. A lei estabelece um quadro muito geral, mas as normas que são emanadas para amplos setores da vida social resultam de entidades reguladoras que estão dentro do poder executivo, embora com estatuto independente, e que nada tem que ver com o poder legislativo. E só para sublinhar, nós estamos aqui a falar de amplíssimos setores da vida social. Não é um aspecto excepcional. Estamos a falar do setor bancário, segurador, das águas, da energia, enfim, praticamente todos os grandes setores da atividade económica, da saúde, obras públicas, entre outros. Se isto é assim, no caso da função executiva, o que dizer do território que a função legislativa tem perdido para os tribunais? Bom, aqui praticamente não seria preciso eu falar muito mais, porque a crise da separação de poderes é ainda mais intensa no sistema brasileiro e tem sido muito discutida pela doutrina constitucional brasileira. Seria quase desnecessário falar disso. Mas o ponto, para não estar agora a retomar aquilo que certamente conhecem no direito constitucional brasileiro, o ponto que aqui queríamos destacar, quanto à crise da lei, é o facto de estas decisões judiciais ativistas formularem os seus próprios critérios de decisão. Ou seja, nestes casos, nós observamos uma multiplicação das situações em que o juiz constitucional, bem intencionado, certamente, mas toma partido por uma das soluções que seriam constitucionalmente admissíveis. O que ele está a dizer não é que fosse constitucionalmente inadmissível, proibido. Ele propôs esta solução, por exemplo, na inércia do legislativo, ou então perante uma lei que estava mal feita. Ele propõe a sua solução. Não é que a solução, em abstrato, fosse errada. O problema é que era uma solução entre várias que podiam resultar da Constituição. E quem é que tinha de fazer a escolha? Naturalmente não era o Tribunal. Era o poder que tem legitimidade eleitoral para o efeito, que pode assumir a responsabilidade por isso. A única forma de escolher se eu tenho, por exemplo, 2 ou 3 soluções em abstrato que resultam da Constituição para tratar de qualquer problema, na proteção do direito à saúde, à educação, o que seja. Eu tenho 2 ou 3 soluções que resultariam da Constituição. O Tribunal quer tomar iniciativa e escolher uma. Como é que faz isso? A única maneira é com juízo de prognose, antecipando quais podem ser os resultados da decisão que está a adotar. Porque ele não sabe ainda. Não é um dado objetivo. Se existir uma situação, que por vezes ocorre, de redução da autonomia legislativa a zero, situações em que de facto o legislador não tem outra via, aí sim há um juízo puramente objetivo. É aquilo que há alguns anos em Portugal foi chamado de discurso ou de raciocínio lógico-discursivo. O que é que isto quer dizer, lógico-discursivo? É um raciocínio que pode ser reconstituído por qualquer intérprete posterior, que acompanha o discurso, acompanha cada passo que foi dado pelo discurso e consegue perceber, ele está certo ou está errado? Bem, até o juiz pode ter enganado, mas eu percebo onde é que se enganou. Aqui deu um salto lógico, não devia ter decidido assim, mas é um raciocínio objetivo, bem ou mal, eu consigo acompanhar o raciocínio.
E, aliás, por isso é que depois, na função jurisdicional, há reversão de precedentes, há recursos quando isso é possível. Porquê? Exatamente porque, em termos objetivos, foi possível detectar um erro que o juiz cometeu no seu discurso. Mas isso, mesmo que se tenha enganado, é ainda parte da função jurisdicional. É um raciocínio objetivo. Faz parte da ideia de revisibilidade do conhecimento científico. É uma tarefa de interpretação jurídica, que faz parte do Poder Judicial. Agora, quando está em causa uma alternativa entre duas soluções possíveis ou três soluções possíveis, isso é feito com um raciocínio que é subjetivo, é especulativo. Não no sentido pejorativo, especulativo no sentido de eu tentar antecipar o que é que vai acontecer se eu decidir a solução A ou B. Especulativo apenas nesse sentido. Eu tenho de tentar adivinhar o que vai acontecer se eu escolher a solução A ou a B. Ora, como eu estou a adivinhar, essa solução pode correr bem ou mal, naturalmente. Quem é que assumirá a responsabilidade se correr mal? É isto que o juiz não pode fazer. Porque num Estado de Direito, quem assume a responsabilidade é quem foi eleito e que depois, mais tarde, terá de prestar contas por aquilo que fez. Isto o Tribunal não pode fazer. O legislador pode fazer e, neste caso, até o Poder Executivo também pode fazer. Há pouco estávamos a falar de quando o Executivo invade a função legislativa. Bem, aqui até o Executivo pode fazer também. O Poder Judicial é que não. E é isso que, de facto, em Portugal também, falamos do caso mais conhecido no Brasil, em Portugal por vezes também vemos, sob o pretexto de convocar princípios com uma elevada carga de ambiguidade, dignidade humana logo à cabeça, logo o primeiro, mas depois, em Portugal, muitas vezes falado a igualdade, proporcionalidade, segurança jurídica, tutela da confiança, enfim, princípios com ampla carga teorética. E esses princípios são modelados, às vezes quase como pretexto, para impor aquilo que é uma opinião subjetiva, que não pode ser objetivamente extraída da Constituição. Na prática, o que é que aconteceu aqui? Independentemente, isto daria uma sessão, até um seminário inteiro só dedicado a isso, ao ativismo judiciário. Mas agora não vamos por aí. Estamos a falar disso muito brevemente só para mostrar uma outra manifestação que se juntava à questão da governamentalização da lei, uma outra manifestação em que o juiz intervém no território que seria próprio da função legislativa. Ele intervém na função de criar direito. Ele está a criar normas jurídicas. Verdadeiramente é isso que está a fazer. Portanto, a lei está cercada, de um lado, pelo Poder Executivo, do outro lado, pelo Poder Judicial. Se isto ocorre no plano interno, a situação ainda se agrava, como dizia no princípio, quando um Parlamento ou um Congresso, que está aqui cercado pelas duas funções do Estado, é ainda pressionado verticalmente pela intervenção de entidades supranacionais. Os fenómenos de integração supranacional acabam por pressionar o legislador também do lado de cima. Basta até pensar nisto. Mesmo quando um sistema constitucional até conseguisse equilibrar as relações entre legislativo e executivo, já viram no caso português, isso não aconteceu certamente, ficou desequilibrado em função do executivo, mas mesmo um sistema em que conseguisse encontrar o equilíbrio entre os dois poderes, nós temos de reconhecer que esse equilíbrio que a Constituição internamente estabelecesse dificilmente ia ser mantido intacto logo que se avançasse num processo de integração supranacional. Porque é inevitável que nos nossos países, com as nossas tradições, os executivos tenham um grande protagonismo na preparação de negociações internacionais, em atos internacionais. Por exemplo, no caso português isso é evidente, mas é geral. Globalmente, é difícil pensar num sistema em que o Congresso conseguisse gerir uma grande parte das negociações internacionais. Não se vê como é que isso funcionaria. Ora, a partir do momento em que isso acontece, é evidente que o direito interno, liderado pelo Poder Legislativo, vai passar a ficar vinculado a normas internacionais que foram modeladas pelo Executivo.
não pelo Legislativo. E é inevitável, tinha de ser assim, porque o Executivo é que tinha de estar presente nessas negociações. No caso português, para vos dar um exemplo, nós temos múltiplos casos em que a nossa Constituição apresenta um catálogo de matérias que são reservadas ao Parlamento, portanto, até para contrabalançar aquela governamentalização que se falou no painel anterior, de um governo que pode legislar em igualdade de circunstâncias com o Parlamento, mas a Constituição deu uma certa compensação ao Parlamento, que foi o quê? Um catálogo ainda extenso de matérias em que aí só o Parlamento legisla e o governo não pode entrar. Ora, quantas vezes acontece o Parlamento português ir exercer essa função legislativa dentro da sua matéria reservada e verificar que já não o pode fazer? Porquê? Porque existe um ato de direito internacional ou de direito europeu que já ocupou a matéria. O Parlamento ainda vai aprovar uma lei, sim, mas o que é que vai fazer? Transpor para Portugal as normas internacionais ou europeias que já o condicionaram. Ele não vai criar nada de inovador, porque já foi condicionado. E foi condicionado por quem? Por uma entidade internacional onde está presente o nosso Executivo. O Executivo está lá, o Parlamento não. Existem até certas providências que a Constituição portuguesa progressivamente foi adotando de o Parlamento intervir de forma mais ativa nas negociações internacionais, porque se teve a percepção deste problema. Portanto, o Parlamento hoje em dia até tem direitos de acompanhamento previstos na Constituição e na lei, mas a experiência mostra que eles de nada servem quando o governo, o Executivo, apresenta um facto consumado. É pegar ou largar, quando muito o Parlamento poderia dizer não assinem isto nós não aceitamos, mas dificilmente também o faria. E ainda se o fizesse, é mesmo aceita ou recusa, não vai modelar o conteúdo daquele ato de direito internacional. Em suma, a lei encontra-se cercada por poderes nacionais, executivo e judicial, e também por poderes superiores internacionais, perdendo o estatuto primário que a Constituição lhe queria conferir. Mas a verdade é que esse é o fenómeno próprio de um Estado pós-social, um Estado que não é só defensivo, um Estado que tem de acorrer a todo o tipo de necessidades sociais e que por isso precisa de normas mais rápidas, mais ágeis. E a verdade é que o Parlamento, o Congresso, não tem sido suficientemente ágil para isso e por isso perdeu o território para outras funções do Estado. Muito obrigado pela vossa atenção. Bem, em primeiro lugar, eu gostaria muitíssimo de registrar que para mim é uma alegria voltar à Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e por me proporcionar essa alegria eu agradeço muitíssimo ao professor catedrático Carlos Blanco de Moraes, que oportuniza para os alunos da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo essa experiência singular de aurir conhecimentos e ganhar, enfim, enriquecer as suas pesquisas a partir da integração com os professores da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, como bem há pouco demonstrou a brilhante exposição do professor Pedro Sanches. Não poderia deixar de registrar também, nessa minha primeira intervenção nesse nosso seminário, nessa nossa reunião em Lisboa, ainda que em absência, enfim, a nossa gratidão também, minha, do professor Roger, do professor Zé Levi, do professor Amaral, do professor Belival e do professor Fernando, ao professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, professor emérito, titular de Direito Constitucional do Vale de São Francisco, cujo prestígio abriu o caminho para a nossa integração com Faculdade de Direito no exterior, levando o direito constitucional brasileiro a essas diferentes instâncias. Então, ainda que o professor Manuel não tenha estado conosco nesta reunião, a sua presença inspiradora é registrada. E já mencionei a brilhante exposição do professor Pedro Sanches. Para mim é uma honra, uma satisfação compor esse painel com Sua Excelência, que é um dos grandes expoentes do direito público português da atualidade e um especialista no tema da separação dos poderes, uma pessoa que tem uma produção acadêmica muito sólida nessa área, o que me faz ficar confortável para ser muito sintético
nas considerações que iria fazer sobre esse tema, por duas razões, porque ele já exauriu muito das questões relevantes e também porque, como eu sempre digo, eu tenho juízo e falo pouco dos assuntos que entendo menos na frente de quem entende mais. Então, vou ser mais resumido nessa nossa discussão, que é uma discussão que parte da crise da lei anti-administração, a jurisdição e o direito comunitário, parte exatamente do ponto específico da construção da separação de poderes tal como nós a compreendemos hoje em dia. A origem histórica da separação de poderes é uma origem concreta, uma origem que remonta a períodos muito anteriores até à sua teorização. O professor Amaral, pelo que eu consegui escutar da exposição que há pouco fez, mencionou que essa ideia do governo moderado, enfim, é uma ideia que está há muito tempo já entre o pensamento ocidental. A origem histórica da separação de poderes acaba sendo esse processo natural de identificação das funções típicas do poder estatal com a sua consequente segregação, com a sua consequente separação das demais. A gente pode dizer que é na disputa concreta pelo poder que se forma o substrato de uma futura teorização sobre a separação de poderes. E na teorização da separação de poderes, mais especificamente no caso brasileiro, no caso que inspira as nossas constituições republicanas e que inspira igualmente a Constituição de 1988, o grande referencial continua sendo a tripartição clássica do Montesquieu, há pouco mencionado também pelo professor Pedro Sanches. Teorização essa específica do Montesquieu, que de fato, como bem destacou há pouco o professor, não explicam as realidades modernas, por mais que ela continue sendo a raiz, a base de compreensão dessa separação no meio acadêmico, no modo como essa questão é discutida e ensinada nas faculdades de Direito, e sendo ela também sendo esse referencial também a base da própria construção normativa que se depreende da Constituição de 1988. É verdade que o Supremo Tribunal Federal brasileiro há muito diz que a separação de poderes não deve ser compreendida a partir de referenciais teóricos a prioristicamente construídos, mas deve ser compreendida exatamente com base no texto da Constituição. Mas esse texto da Constituição, tal como enfim, definido em 1987 e 1988, continua, sim, muito atrelado à concepção clássica de tripartição com compartimentos, não vou dizer estanques, mas compartimentos muito bem definidos para cada uma das funções do Estado. E aí, dentro dessa teoria que inspira o funcionamento da Constituição de 88, o que se buscou fazer foi exatamente identificar essas diferentes funções do Estado e atribuí-las do modo mais exclusivo possível, do modo mais autônomo possível, mais independente possível, a órgãos dotados de independência, dotados de autonomia. Essa idealização racionalizada do modelo evidencia aquilo que há pouco o professor Pedro falava também, que é o descolamento dessa teoria com a dinâmica real da vida política, com a dinâmica real do poder. E essa separação dos poderes, como ordinariamente construída e, como eu disse há pouco, ensinada nas faculdades de Direito, pelo menos nas brasileiras, ela parte de uma perspectiva que é amplamente centrada no direito. É uma separação de poderes que adquire uma perspectiva, por assim dizer, juscêntrica. É a partir do fenômeno jurídico que eu defino as funções do Estado. Um faz o direito, o outro executa de ofício suas normas e um terceiro as aplica contenciosamente.
E como no contexto originário dessa construção teórica, né, da separação dos poderes, a lei era a expressão do direito, havia aí o período do culto à lei, com todas as contradições que nesse momento histórico se apresentam, e para isso basta ler, enfim, todas as análises da escola de exegese, como Julian Bonecazzi, por exemplo, né? Nessa dimensão, a equação ela se torna, como eu disse, centrada exatamente na figura da lei, né? A lei ganha uma centralidade evidente nessa construção teórica e normativa decorrente da separação de poderes, né? E sendo centrada na lei, lei essa que acaba orientando e condicionando a ação do Estado como um todo, né? Há, evidentemente, a preeminência, uma preeminência muito clara do poder que produz a lei, né? do poder que, enfim, edita a lei, que é o poder legislativo, né? A lei ela passa a ser a medida das relações de poder, seja na perspectiva da democratização dessas relações de poder, que afinal, como diz a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, a lei é a expressão da vontade geral, né? E eu lembro, o senhor Fernando deve lembrar também de um texto do Rivero, lá naquele página de Doctrine, que ele dizia que o princípio da legalidade é a expressão da democracia na administração pública, exatamente porque submeteu a administração pública a uma orientação clara que decorre do poder democraticamente eleito, que é o parlamento. Então, a lei passa a ser a medida das relações de poder, seja na perspectiva da democratização dessas relações de poder, repito, a lei é a expressão da vontade geral, como a lei também passa a ser condicionante das ações do poder na perspectiva de imposição de limites objetivos, né? Limites objetivos ao exercício do poder, né? Na lógica do princípio da legalidade, né? Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, senão em virtude de lei, seja na vinculação positiva ou negativa, seja nas relações de conformidade, de compatibilidade, que nós estudamos lá no direito administrativo, né? Portanto, a lei, dentro dessa lógica, ela orienta o exercício da administração e o exercício da jurisdição, pois só ela pode inovar, né? Pois só ela pode exigir, né? Pois só ela é a expressão da vontade geral, né? A distância dessa visão, né? A distância dessa construção teórica para o que hoje é expresso na realidade do poder é evidente, né? Como bem destacou há pouco o professor Pedro. Esse modelo é um modelo que não se projeta na nossa realidade, né? E isso por diferentes razões, já foram também mencionadas pelo professor Pedro, e eu posso passar por elas muito rapidamente, né? Em primeiro lugar, o aumento da complexidade das atividades estatais, né? Em segundo lugar, uma crise de representação. E em terceiro lugar, também será objeto desse nosso seminário, a baixa qualidade das leis, um baixo índice de técnica legislativa, uma má técnica legislativa. Esse fenômeno, esses três aspectos que eu mencionei rapidamente, que são verificados em vários países, eles se fazem presentes na nossa experiência brasileira recente, né? Em primeiro lugar, o aumento das atividades estatais é demonstrada. Esse aumento é demonstrado pelo rol das competências legislativas que constam da Constituição de 88, se comparado esse rol com os das constituições anteriores, né? Se nós pegarmos as constituições republicanas de 1891 para frente, nós vamos ver que a história é de um aumento muito grande do rol de atividades que são submetidas à lei, né? Que são submetidas à atuação do parlamento e que podem ser objeto de disciplina parlamentar por força do artigo 48, da Constituição Federal. Em segundo lugar, a crise da representação é demonstrada por diferentes aspectos que também já foram objeto de menção ao longo do dia de hoje. Em primeiro lugar, pela enorme fragmentação partidária que existe no parlamento brasileiro, pela baixa identificação entre representante e representado,
que todas as pesquisas indicam na vida, enfim, institucional brasileira da atualidade. E, por fim, pelo baixo índice de aprovação do parlamento por parte da população, né? A pesquisa Datafolha, do final do ano passado, sobre a confiança no parlamento brasileiro, dizia que 40% da população brasileira considera o parlamento regular e 44% ruim ou péssimo, né? De fato, com esses índices, o produto desse parlamento acaba tendo, obviamente, enfim, uma baixa adesão, um baixo respeito na sociedade. E, por fim, a qualidade técnica inferior ou a baixa qualidade também acaba sendo decorrente da incapacidade que tem as maiorias parlamentares para enfrentar a complexidade dos temas que são submetidos ao parlamento. Não raro, as matérias são tão complexas que as discussões elas se perdem, elas, enfim, ficam esvaziadas nas grandes, enfim, composições do parlamento, na Câmara com 513 deputados, no Senado com 81 senadores, né? Todos esses fatores, eles fazem com que, gradualmente, a administração e a jurisdição passem a desenvolver atividades normativas que têm a potencialidade, por óbvio, de esvaziar o contexto da lei parlamentar. No Brasil, esse movimento se verifica em dois aspectos que também foram objeto da exposição do professor Pedro, que eu vou reiterar para chamar a atenção exatamente para as nossas peculiaridades. Esse movimento no Brasil se verifica, em primeiro lugar, com a criação de autoridades administrativas independentes voltadas à realização de atividades específicas, técnicas do Estado. E esse movimento também se verifica no Brasil, por outro lado, com uma expansão significativa da jurisdição constitucional, né? E exemplos práticos não faltam desses dois movimentos, né? Sendo importante destacar alguns aqui muito rapidamente para evidenciar essa crise da lei parlamentar no Brasil. Em primeiro lugar, a questão das agências reguladoras e das, enfim, autoridades administrativas independentes que acabaram tendo reconhecido a sua capacidade de produção de normas primárias, né? A sua capacidade normativa, né? Isso fica muito claro a partir da reforma administrativa de 1998, com a emenda constitucional número 19, quando se passou a discutir com um pouco mais de densidade e constância a questão do poder administrativo da administração pública, em especial no contexto das agências reguladoras que foram criadas no governo Fernando Henrique Cardoso, a Agência Nacional de Energia Elétrica, a primeira, a Agência Nacional de Telecomunicações, e depois o rol enorme de agências que nós temos hoje na estrutura administrativa federal e também na estrutura administrativa dos estados e dos municípios, né? Porque nós temos aí agências reguladoras espalhadas por diferentes instâncias do nosso poder federal, né? Eu não vou me deter muito nesse aspecto, até mesmo porque amanhã eu volto a importunar a paciência de vocês para falar de um aspecto que é exatamente o da reserva do ato administrativo e o da reserva, em última análise, da atividade dessas agências enquanto entidades administrativas nos seus respectivos contextos. Mas essa realidade, entretanto, de um órgão administrativo com poderes normativos é muito anterior à própria criação das agências reguladoras com a reforma administrativa de 1998. Basta citar a capacidade normativa, a função normativa do Conselho Monetário Nacional, que, desde 1964, com a Lei 4594, detém um poder normativo muito amplo, né? Poder normativo esse que se manteve após a Constituição de 88 por força do artigo 25 do ADCT e por força das leis que vieram a prorrogar essa delegação legislativa bastante ampla que o Parlamento fez, ainda sob a égide da Constituição decaída, para o Conselho Monetário Nacional. O artigo 25 do ADCT prorrogou essas delegações por 6 meses,
né? E disse que a lei poderia prorrogá-las por outras vezes. Até que veio uma lei na década de 90, dizendo que ficava prorrogado o poder normativo do Conselho Monetário Nacional até que viesse a ser editada a Lei Complementar de Regulamentação do Sistema Financeiro Nacional, prevista no artigo 192 da Constituição. Essa lei, como todos sabem, nunca foi editada e, portanto, até hoje, o Conselho Monetário Nacional continua exercendo essas suas funções normativas, e o produto dessa função normativa é, inclusive, objeto de ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, partindo-se da premissa de que, no Supremo Tribunal Federal, eu só conheço de ação direta de inconstitucionalidade de normas que retiram o seu fundamento de validade diretamente da Constituição, as normas primárias, para usar a expressão, enfim, lá da jurisprudência do Supremo e da teoria do direito, né? Então, nós temos uma área de extrema importância da vida nacional, né? Todo o sistema financeiro, há pouco mencionava o professor Pedro a mesma coisa, questões de seguros, sistema financeiro, sistema mobiliário, tudo isso é regulado por um órgão administrativo, né? Pelo Conselho Monetário Nacional, que dispõe de uma capacidade muito grande para atuar ao lado da lei, para atuar apartado da lei. E ninguém questiona esse poder, né? E ninguém coloca isso em xeque. Exatamente porque, para o mercado financeiro, para o sistema financeiro, é melhor que assim seja. Porque a cogitação de se transplantar isso para o Congresso Nacional certamente levaria a uma preocupação exacerbada do mercado quanto à estabilidade das relações e quanto à qualidade da normatização a qual estaria submetido. Outro exemplo que eu posso dar muito rapidamente, para não me alongar muito nessa tarde, é um exemplo que é muito próximo da minha experiência, que é o do poder normativo da Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral brasileira é um órgão muito sui generis, né? É um órgão que reúne competências das mais variadas. Nós temos competências normativas, administrativas, jurisdicionais, consultivas. É um órgão que exerce uma concentração de poderes em matéria eleitoral muito grande, muito significativa, né? E, no exercício das nossas funções normativas, o Tribunal Superior Eleitoral, no ano de 2017, regulou uma matéria muito sensível para a vida partidária brasileira, que é a matéria das comissões provisórias, né? A grande maioria dos partidos políticos, eles não constituem diretórios nos municípios, em alguns estados não constituem diretórios, constituem comissões provisórias, que são nomeadas pelo órgão central e são uma composição pequena, que fazem as eleições e que gerem o partido, a vida partidária naquela circunscrição. Exatamente identificando que isso era enfim, um problema para a afirmação do partido enquanto uma entidade sólida, orgânica, o Tribunal Superior Eleitoral disse o seguinte: olha, não pode ficar indefinidamente com uma comissão provisória. Essa comissão provisória tem que ter um prazo máximo. Em 2017, se editou uma resolução no exercício do poder normativo do TSE, fixando no prazo máximo de 120 dias para as comissões provisórias. 4 meses. Mais de 4 meses, a comissão provisória caía automaticamente no sistema do Tribunal Superior Eleitoral. Essa comissão, essa resolução, ela tinha uma vacatio legis de 6 meses. Quando acabaram esses 6 meses, se prorrogou a vacatio legis. E, ante a pressão dos partidos políticos, o parlamento brasileiro editou uma emenda constitucional para resolver esse problema, né? Ou seja, para contrapor o poder normativo do Tribunal Superior Eleitoral, o parlamento brasileiro editou a emenda constitucional número 97, que alterou o parágrafo 1º do artigo 17 da Constituição, que era mencionado hoje de manhã pelo professor José Levi Melo do Amaral Júnior, o artigo relativo às entidades partidárias, às agremiações partidárias. E esse dispositivo, que prevê autonomia partidária, explicitamente passou a prever o seguinte: os partidos são autônomos para isso, e definir a duração de seus órgãos permanentes e provisórios. Ou seja, o Constituinte afirmou com todas as letras que quem definia a duração era
o próprio partido no exercício da sua autonomia. O Tribunal Superior Eleitoral, não satisfeito com a manifestação do parlamento no exercício do poder constituinte derivado, ele interpretou que autonomia para definir o prazo de duração passava pelo princípio da razoabilidade, né? E que, portanto, liberdade era dentro de determinados parâmetros. Isso levou a que o parlamento agisse novamente. E foi editada uma lei alterando a lei orgânica dos partidos políticos, dizendo que os órgãos provisórios poderiam durar 8 anos. Né? E isso virou lei votada pelo parlamento. A reação inicial do Tribunal Superior Eleitoral foi dizer que tudo bem, mas também havia aqui a possibilidade de se ter alguma razoabilidade, alguma moderação, não poderia haver prazos automáticos de 8 anos e renovações automáticas desses prazos, e acabou que o Procurador-Geral da República entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade contra esse dispositivo, e o Supremo Tribunal Federal, no final do ano passado, declarou a inconstitucionalidade desses 8 anos, exatamente porque 8 anos seria um prazo por demais longo que transformaria o provisório em perene, né? Ou seja, esse é um exemplo que me parece muito claro de como a manifestação do parlamento se esvazia ante, de um lado, o exercício de uma função normativa de um tribunal, como o Tribunal Superior Eleitoral, e depois arrematado o processo pela jurisdição constitucional do Supremo a partir de um referencial de controle por demais aberto, que é o da razoabilidade, né? Lembrando sempre que nosso sistema é um sistema que tem uma peculiar composição, em que o que se decide no Tribunal Superior Eleitoral é passível de revisão exclusivamente no Supremo Tribunal Federal, onde atuam ministros que decidiram a questão no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral e que não se dão por impedidos na forma da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral. Então, do Supremo Tribunal Federal. De modo que esse exemplo me parece que é um exemplo bastante interessante. Eu havia destacado ainda mais 2 que eu vou mencionar rapidamente. Um é o da reforma trabalhista de 2017. Né? A reforma trabalhista trouxe uma série de inovações nas relações de trabalho no Brasil e consagrou o princípio da prevalência do negociado sobre o legislado, né? Um esvaziamento também do direito do trabalho produzido pelo parlamento, que poderia ser substituído pela negociação coletiva entre empregados e empregadores por meio dos seus representantes sindicais, né? Eu não preciso dizer que houve uma resistência tremenda da jurisdição trabalhista em aplicar esses dispositivos, em aplicar essas normas, fazendo com que, em muito, houvesse uma relativização do que fora decidido pelo parlamento e levando à necessidade de uma manifestação do Supremo Tribunal Federal, e aí o precedente é um agravo em recurso extraordinário, que é o agravo em recurso extraordinário 1.121.633, de relatoria do ministro Gilmar Mendes, que tratou dessa matéria específica. E, por último, a recalcitrância que tem o Judiciário em aplicar o Código Florestal votado em 2012. Né? O Código Florestal antigo brasileiro é de 65. Esse Código Florestal ele foi reformado por medida provisória no governo Fernando Henrique Cardoso, criando uma série de exigências quanto às propriedades, à reserva legal, áreas de proteção, etc. Né? Essas medidas provisórias elas foram sendo reeditadas até que foram cristalizadas pelo artigo 2º do ato da Emenda Constitucional número 32 de 2001, e depois de 20 anos de discussão, se aprova o novo Código Florestal, que é a Lei 2.651 de 2012. E essa lei, que traz parâmetros bastante claros de proteção ambiental e que, enfim, inova em relação àquilo que disposto nas medidas provisórias do governo Fernando Henrique, e muito é desrespeitada pelo Poder Judiciário, que prefere aplicar ainda
referenciais de leis anteriores àquilo que foi decidido pelo Parlamento há quase 11 anos, né? Exemplo disso se dá especificamente em relação a todo o bioma da Mata Atlântica, em que há uma série de decisões dizendo que o Código Florestal não se aplica à Mata Atlântica porque a lei de 80 sobre a Mata Atlântica prevalece sobre o Código Florestal votado em 2012. Tanto que, voltando aqui a essa briga, a essa constante tensão entre parlamento, jurisdição e administração, tanto que, ano passado, foi proposto um projeto de lei na Câmara dos Deputados exatamente para afirmar com todas as letras o que é óbvio, né? Que o Código Florestal se aplica à Mata Atlântica. A questão é que, em todos esses casos que eu mencionei, existe uma conformação. Os grupos que são afetados por esses movimentos, eles se conformam e fazem com que, de fato, essa perda de valor, essa crise da legislação seja, enfim, aceita e seja plenamente incorporada à nossa dinâmica institucional, ainda que, como eu disse há pouco, o texto da Constituição continue muito atrelado, muito arraigado a essa ideia de prevalência da lei e de proeminência da lei no contexto de funcionamento do Estado. Bem, eu falei demais. Como eu disse, amanhã eu volto a incomodá-los e, mais uma vez, agradeço a atenção de todos e a oportunidade de, mais uma vez, estar nesta Faculdade de Direito tão importante para nós, da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Muito obrigado. Muito bem. Haverá, sim, alguma questão? Desde já. Primeiro, parabéns pela aula. Eu tenho uma questão. O senhor falou das entidades autônomas, das agências reguladoras, como pontos normativos, né? Pontos de atos normativos, que tem essa característica primária. E essa questão de legitimidade, né? Ou seja, essa questão de serem atos, que mencionou ali, estarem distantes do poder eleito, né? Daquela discussão política, conferir uma legitimidade. Mas não sei, me parece que a legitimidade vem mais da questão técnica mesmo, né? Se um dos problemas, efetivamente, da aplicação, da criação legislativa pelo parlamento é justamente as deficiências técnicas, né? De discussão de matérias técnicas dentro do parlamento, isso poderia ser uma questão de legitimidade. Como é aqui em Portugal a questão do questionamento desses atos normativos do Poder Judiciário? Como eles chegam e como é feito esse questionamento aqui, se chegando, né, ao Poder Judiciário com esses questionamentos, se há uma análise de mérito dessas questões técnicas que, enfim, subjazem a essas normas, né? Ou se há efetivamente um respeito, né, ao critério técnico definido por um órgão, enfim, de ordem eminentemente técnica. Né? Ficaria isso. Muito bem. Obrigado pela sua questão. De facto, poderíamos perguntar se a credibilidade que elas têm perante a sociedade será mais pelo mérito técnico ou pela independência. Mas, na meu ver, é claramente pelo estatuto de independência que tem, não pela técnica. Porquê? Se fosse pela questão técnica, não era preciso dar-lhes um estatuto de independência. Porque essa é a principal razão. Eu falei em segundo lugar das agências reguladoras, a primeira coisa que falei foi mais da parte da governamentalização. A parte técnica valeria para a minha primeira parte da exposição, que é a governamentalização. Porque é que o Parlamento perde poderes para um executivo? Na sociedade portuguesa reconhece-se que o poder executivo tem outras dimensões na sua capacidade técnica, tem outros gabinetes que o ajudam a tomar decisões mais rápidas e com maior aperfeiçoamento técnico. Portanto, se fosse pelas razões técnicas, o que nós teríamos era um conjunto de institutos públicos, na organização portuguesa já tem alguma autonomia, mas ainda sujeitos à direção política do governo, e os institutos públicos agiriam normalmente. Mas vê-se que há uma progressiva substituição desses institutos por agências que obtêm um estatuto de independência.
Porquê? Porque já não é suficientemente credível a capacidade técnica que os institutos teriam ou que os ministérios no governo teriam. E parece que, ainda no outro dia, esta semana comentava eu em privado com um presidente de um certo instituto público em Portugal, e ele queixava-se que não o levavam a sério. Porquê? Porque não tinha o estatuto de independência. Então, mas a vossa atividade até é reconhecida. Pois, mas é que sabem, nós estamos dependentes do governo, recebemos diretrizes do governo, não nos levam a sério. Portanto, a independência dá-lhes outra blindagem. Parece que hoje em dia, claro, depois isto dá espaço ao populismo ir nascer nos nossos países, não é? Porque hoje em dia parece que ter alguma ligação ao poder político é mau, retira credibilidade. Ora bem, a questão é que o poder político é o que tem representatividade eleitoral. O princípio democrático está lá. Se passa a ser bom ser independente do poder eleitoral, então passa a ser bom estar longe do princípio democrático. Isto é uma inversão completa. E também nota-se em relação à segunda parte da sua questão, a parte de como é que os tribunais avaliam, eles colocam em causa questões procedimentais, questões formais e, no limite, aquilo que também fariam quanto ao governo, que é ver se houve princípios gerais da atividade administrativa, princípios da Constituição que podem ter sido violados. Ninguém vai entrar quanto a saber se tecnicamente foi bem decidido ou não. Se não. Obrigado. Não sei se... Não. Muito bem. Então, primeiras senhoras, que eu não vi quem foi primeiro. Boa noite, né? Boa noite. Parabéns pelas exposições. Eu queria ver com o professor Pedro Sanches, mas pegando um pouco do gancho da palavra do professor Otávio, o professor Otávio colocou essa questão da juridização da separação dos poderes e a lei deve ser uma medida da relação dos poderes, trazendo um pouco mesmo da experiência do Brasil, falando da questão da baixa qualidade, da crise de representação. Eu acho que a gente também tem um fenômeno em que, essa questão de separação dos poderes legislativo, executivo e judiciário, acho que talvez até nessa ótica mesmo da juridização, em que o próprio legislativo ou mesmo o próprio executivo, o poder executivo levam as questões que são decididas no seu âmbito interno, né, seja pelo próprio legislativo, seja pelo executivo, para o poder judiciário decidir. Então, né, o Supremo já fez os dados, 20% até mais ou menos 2021, 2022 já deve ter até aumentado esse percentual, 20% de todas as ações de controle arbitrário de constitucionalidade no STF são ajuizados pelo próprio Parlamento, contra leis federais são ajuizadas pelo próprio Parlamento. Então, é o próprio Parlamento que leva a questão da constitucionalidade das leis que eles próprios aprovam. E, no caso das agências reguladoras, não. A gente tem um índice muito ínfimo de questionamento sobre constitucionalidade das normativas das agências reguladoras, diferente das do TSE, né? Então, eu queria ver se essa questão, como que, no caso da perspectiva de direito português, avaliando essa questão da realidade, da prática constitucional no Brasil, em que é o próprio parlamento que questiona suas decisões e deixam, muitas vezes, vamos dizer, aprova-se a legislação sabendo que ela vai ter um terceiro, né? No caso, emenda constitucional, vai ter um terceiro turno de aprovação no meio judiciário. Se a gente pegar como exemplo, um exemplo recente do pedido constitucional da enfermagem, todo mundo sabia, inclusive o próprio Congresso Nacional e o Poder Executivo também, e no final das contas teria uma palavra final ali da Suprema Corte, do Supremo que arca com o ONU, de no final das contas ter que decidir de forma final essas questões. E você vai desde questões técnicas, muito mais técnicas e profundas, a desde decisão da Copa América, da realização da Copa América no Brasil, que teve que decidir no final das contas se ia ter o Supremo, ainda que seja para dizer que a competência era dos Estados e que eles tinham autonomia para decidir isso. Mas enquanto o Supremo não decide, não tem caminho judicial de confirmação. Então, focando um pouco nessa perspectiva de quando que são os próprios poderes que jogam
de forma espontânea para iniciar e resolver de forma final. Aqui pode haver uma situação semelhante, não é certamente do próprio Parlamento, que seria quase uma autofiscalização. Ele aprova e depois remete para o Tribunal. É só para corrigir os partidos Sim, políticos. Não é? o que pode acontecer é, muitas vezes, um conflito entre um governo minoritário, que não é o caso que existe agora, mas é minoritário, e um parlamento que é dominado pela oposição, e várias vezes o próprio governo tomava a iniciativa de questionar perante o Tribunal Constitucional se as suas competências teriam sido violadas. Por exemplo, no que se falará amanhã da questão da reserva da administração, o governo dizer há aqui uma competência que era minha e o parlamento invadiu essa competência. Isso acontece muito. Uma situação similar é a de, o professor Jaime Valde falou no painel anterior, o Presidente da República, este e outros no passado, terem uma iniciativa de não quererem eles resolver um certo problema e colocarem a questão no Tribunal Constitucional, para ver se o Tribunal Constitucional resolve. Isto já aconteceu, por exemplo, no caso da lei da eutanásia, e vai voltar a acontecer outra vez. Isso é normal, o Presidente da República convocar. Talvez mais ativo do que o próprio Parlamento e os partidos que neles estão representados. Quanto às as agências reguladoras, aí elas não se diferenciam de outras entidades administrativas, ou seja, os problemas de constitucionalidade que se colocam aí são os mesmos que se aplicarão em qualquer inconstitucionalidade de qualquer norma de uma entidade pública. Não é? Aí não há nenhum fenómeno que seja diferente. Agora, o próprio Parlamento suscitar a questão dentro das suas divisões partidárias, por vezes acontece, sim. Há uma remessa para o Tribunal Constitucional ser o último, aquele que vai dar a última palavra numa questão que é difícil. Isso acontece. Depois o colega ali. Professor Pedro Santos, professor Carlos. Minha pergunta volta um pouco à forma, a independência que o senhor caracterizou como das agências, né, essa blindagem, né, e esse distanciamento que haveria entre o técnico, né, e essa independência que teriam as agências e o político. Vou falar um pouco aqui do caso brasileiro. Eu acho que eu desconheço como funciona pormenorizadamente aqui na legislação portuguesa, mas o fato da nossa da legislação brasileira exigir que o nome das agências seja submetido ao Congresso, e o Congresso escolhe por mandato. Na delegação, eles agem politicamente, inclusive existem características de captura, alegações de captura de algumas agências que agem até politicamente e menos de uma forma independente. Isso é só uma avaliação que eu queria que o senhor comentasse, a respeito até do caso brasileiro. Aí tem até havido alguns estudos, aliás, o professor Carlos Blanco de Moraes já se referiu, já se pronunciou sobre esses problemas no passado, de haver uma grande heterogeneidade no regime e na composição das entidades reguladoras. Nós temos situações em Portugal que é aquilo que eu penso que se poderia chamar de um falso regulador, quando há uma falsa independência. Dá-se o nome entidade reguladora de alguma coisa, mas verdadeiramente não há um estatuto de independência. Portanto, dá-se uma certa capa de credibilidade, mas o governo continua a ter uma intervenção forte, seja na escolha dos nomes do Conselho de Administração, seja de alguma forma na atividade dessa entidade reguladora. Eu, no caso que dei há pouco daquele presidente do Instituto Público que se queixava, é porque no caso dele nem sequer havia essa capa, ou seja, assumia-se que é um Instituto Público de regime normal, sujeito à tutela do governo. Agora, mais estranho é quando não fica claro qual é o regime que se vai aplicar. Eu tenho uma entidade que se chama reguladora, mas verdadeiramente ela está sujeita ao governo. Mas o simples facto de dar esse nome parece que a está a afastar um bocadinho da cadeia eleitoral. E isso é bom, aparentemente. É bom, dá-lhe maior legitimidade. No fundo, nós temos uma entidade que se comporta como independente quando não é independente. Isso é uma matéria de estudo muito interessante que o professor Carlos Blanco de Moraes também desenvolveu. Eu queria primeiro parabenizar os professores pela disposição e a minha pergunta é para o professor Pedro Seixas.
E no seminário, né, se tratou de 3 âmbitos da crise da lei, a expansão do poder executivo, do ativismo judicial e do direito supranacional. E aí, nesse contexto foi colocado que a expansão do poder judiciário seria mais problemática exatamente devido à falta de legitimidade, que já foi comentado aqui, né, que não é um ponto eleitoral. Pessoalmente, eu concordo que muitas vezes realmente o judiciário tem ultrapassado de forma excessiva o seu âmbito, ocupando decisões que seriam do Poder Executivo, mas considerando a diminuição do espaço do Poder Legislativo, será que o aumento do Poder Judiciário não seria positivo ou até mesmo uma consequência para poder garantir direitos, e especialmente em relação a minorias? Assim, no fundo, acho que a questão é um pouco como encontrar o equilíbrio da separação dos poderes, considerando esse novo contexto de crise da lei e um pouco de desbalanço do que era a separação clássica. Não espero uma resposta simples para a questão, mas acho que a evolução da separação dos poderes na modernidade acaba produzindo essas dúvidas, né, de como se vem para o futuro. Pois, não, eu compreendo. É uma questão que teria uma resposta impossível agora, Exato. pela dimensão dela. Aliás, ela ocupou 5 anos para escrever a minha tese de doutorado, que é sobre isso, não é? E que teve como argumento o Sr. Professor Carlos Blanco Moraes, que fez uma excelente arguição em 2015. Já lá vão 7 anos. Portanto, gastou muito tempo a tentar encontrar esse equilíbrio, e eu dou nessa tese algumas pistas sobre onde é que está o equilíbrio. Mas porque é que eu até digo pode ser este o ponto mais perigoso do ponto de vista da separação de poderes? É que aqui já não estamos a falar da defesa do legislativo, é da defesa do próprio judicial. O que me preocupou, até que me vou escrever essa tese, não é tanto alguém poderia dizer o tribunal está a invadir o espaço do legislativo, coitadinho do legislativo, temos de o proteger. Nem é isso. É que é impossível o judicial intervir no legislativo e com isso não perder a sua credibilidade. Porque a credibilidade já sabemos que não vem de um estatuto eleitoral. Se já falamos disso das agências reguladoras, então do tribunal ainda mais. O tribunal apresenta um estatuto por pegar em normas anteriores, recorrer a princípios fundamentais da Constituição e, com o tal raciocínio lógico-discursivo, chegar à solução correta. No dia em que ele tenta fazer, alguns exemplos que eu também dou lá na tese, tenta, por boas intenções de proteção das minorias, proteção da dignidade da pessoa humana, mas criar soluções que não resultam da Constituição, ele está a expor-se. Ele está a ir para o campo de batalha. São objetiva. Uma coisa é dizer, da Constituição resulta objetivamente isto. Pronto. Podemos ver se interpretou bem ou mal, mas é essa a discussão. Agora, da Constituição resultaria esta proteção, mas que seria feita de várias formas possíveis que o Legislativo não fez. Eu não vou ficar à espera, vou eu fazer. Então vou assumir o papel do Legislativo. A crítica que um Legislativo iria assumir, na responsabilidade política, passam a ser os ministros do Supremo Tribunal a assumir. E eu não preciso dizer que é isso que tem acontecido, muitas vezes serem expostos a isto. Portanto, o grande perigo é esse. É a sua própria credibilidade, a sua independência que fica posta em causa. Nem que se duvide, não é que estejamos a duvidar sequer da boa intenção que eles têm. O problema é, quando entram no campo de batalha, no campo especulativo, qual é a melhor solução, perdem o estatuto suprapartes que tinham antes. E depois a pergunta é, se eles perderem, quem sobra? Quem resta? Porque já não temos mais ninguém. Por isso é que me levou muito tempo a investigar nesse sentido. Mas em Portugal isso aconteceu muito também, menos, mas até o professor Carlos Blanco Moraes também escreveu sobre isso, e tem sido uma preocupação quando na altura da austeridade da intervenção da Troika era invocar coisas muito ambíguas, segurança jurídica, que davam para um lado ou para o outro, e o Tribunal Constitucional foi trazido para o centro do debate político. Quer dizer, a certa altura debatia-se com o Tribunal Constitucional como se fosse um partido político qualquer. E aí temos uma fragilidade do Poder Judicial que é muito perigosa para o Estado de Direito, porque depois não sobra ninguém.
Fui citado bem. O voto é relativa, quer dizer, agora na sua intervenção são alguns blocos sobre as autoridades administrativas independentes, não é? Reguladores. Reguladores e não reguladores. Primeiro, eu concordo com a ideia da crise da lei, mas acho que em Portugal a crise da lei, no sentido de estar a ser comprimida, é menor do que pensamos, e talvez a questão da reserva da administração e a jurisprudência do Tribunal Constitucional não afrontam isso bem, na medida em que quando há leis que penetram ou invadem a reserva da administração a nível de poderes de direção, o Tribunal Constitucional só no limite é que declara a inconstitucionalidade, embora eu tenha feito em dois acordos interessantes. Mas, relativamente aos reguladores, os reguladores, quer dizer, as autoridades administrativas independentes, há dois tipos de autoridades administrativas independentes. Há o regulador da economia e há aqueles que tutelam direitos fundamentais. E aqueles que tutelam direitos fundamentais têm uma maior garantia porque os seus direções resultam do governo, resultam de mediações do governo, resultam de mediações do Parlamento, dentro de um quadro de profissionalidade, portanto, não há uma tão grande dependência, ou seja, superior à infraestrutura, e também tem a parte corporativa, etc., não há uma dependência tão grande do governo. Todavia, há os reguladores da economia, dos seguros, das publicações, etc. Esses reguladores têm uma lei que é excessivamente governamentalizadora. Todos são independentes pelas opiniões que dizem e pelas declarações que tomam, mas são todos nomeados pelo governo. Então, o governo que nomeia 4 ou 5 pessoas inamovíveis durante o seu tempo. E o governo pode destituí-los, embora em casos extremos, nomeadamente de má gestão comprovada, etc. Portanto, há uma independência relativa. Por exemplo, relativamente ao SEC, que fez uma análise aos estatutos de dependência destas autoridades, a nível europeu, os reguladores portugueses estão numa posição muito técnica. Portanto, o que é que acontece em Portugal? Se, por um lado, as autoridades administrativas independentes retiram poder ao governo, o governo, nomeadamente, deixa de atuar como atuava num conjunto de setores que foram falados há pouco, setores fundamentais, não é? Por um lado, isso acontece. Por outro lado, o governo nunca perde totalmente a mão porque injeta nas direções dos reguladores pessoas, muitas vezes, a sua confiança, que depois, mais tarde, procuram demonstrar uma grande independência, pois na prática, às vezes funciona, outras vezes não funciona. Já tivemos uma vez um regulador independente na ANACOM, na estrutura da Autoridade da Concorrência, que supostamente deveria funcionar, enfim, não de uma forma interativa com o governo, e transformou-se em calma de votos, não é? Que ninguém controlava. Há situações diretas e há situações de subsidiária. Portanto, o governo nunca perdeu totalmente a mão neste mesmo em Portugal. Segundo aspecto, dir-se-ia, retiram poder ao Parlamento através de regulamentos independentes. Isso é verdade, mas não existe, como em França, uma reserva de regulamento independente nem do governo, nem de nenhuma entidade. Eu tenho muitas dúvidas que os regulamentos independentes, ou os regulamentos autónomos que são criados pelas autoridades administrativas independentes, no limite, havendo um conflito legal, possam derrubar a lei. Aliás, se derrubarem a lei, são marcantemente inconstitucionais por violação do 112 número 5. Portanto, há sempre a possibilidade de haver uma intermediação entre a Constituição e os regulamentos dessas entidades. Claro que, na prática, isso foi muito discutido no Congresso Político há algum tempo, na prática existem regulamentos que são, de facto, primários. Só que não existe, provavelmente, queixa de o legislador, porque o legislador não tem competência e às vezes para entrar em domínios de grande especialização técnica. E o governo prefere remeter isso para esses reguladores. O terceiro ponto, que também foi equivocado, são os reguladores e a União Europeia. Muitos destes reguladores em matéria de concorrência e em matéria económica são de uma forma muito potenciada. A União Europeia defende muito estes reguladores porque retiram competências aos governos dos Estados-membros. O que quer a União Europeia é criar, digamos, uma espécie de sistema de governo que então utiliza meias, estados, autoridades independentes. Ele próprio, a própria União Europeia, cria autoridades independentes. Ora bem, o que sucede é que
A União Europeia cria, relativamente aos reguladores nacionais, certo tipo de vínculos. Não vou dizer que sejam de subordinação, mas são vínculos de orientação. Portanto, os reguladores são independentes, aparentemente, e com taxa que se sabe nos Estados-membros, mas perdem a sua independência face aos reguladores da União Europeia, tendendo sempre a seguir as suas orientações, os seus parâmetros de natureza técnica e não só. Portanto, são, enfim, alguns pontos que eu gostaria de marcar, no sentido de dizer, bom, há uma crise da lei, mas talvez não seja uma crise no que toca às atividades de regulação tão evidente por causa destes subterfúgios que existem. Por outro lado, no que toca ao Brasil, o professor Carlos Abastos falou da questão da normatividade que resulta do Tribunal Superior Eleitoral. E não só do Tribunal Superior Eleitoral, também de algumas autoridades independentes, no caso do Conselho Nacional de Justiça, que não faça de direito, que é uma autoridade administrativa, salvo, não agora ou judicial. Atua muitas vezes como órgão para-judicial ou como normador, emitindo, muitas vezes, sob a forma de regulamentos, verdadeiras leis em sentido material. Não daria, talvez, essa questão, onde é que isso está, de alguma forma, salvaguardado expressivamente da Constituição. Não é? Pronto, são duas provocações. Não, essa questão, de fato, o Conselho Nacional de Justiça adquiriu também um poder normativo muito grande, poder normativo que, inclusive, chegou a derrogar normas estaduais, ou seja, é um órgão federal que editou uma série de regulamentações em diferentes matérias com projeção sobre a ordem jurídica dos estados, né? Vou dar um exemplo, que é o exemplo dos cartórios, dos concursos de notários e registradores. Essa matéria é uma matéria vinculada aos judiciários estaduais, sob a supervisão da Corregedoria Nacional de Justiça do CNJ. No âmbito das legislações estaduais, havia uma série de leis sobre concurso para notário e registrador. Eu mesmo atuei em alguns feitos do Supremo Tribunal Federal, ações diretas de inconstitucionalidade, que questionavam essas leis locais. Essas discussões todas elas deixaram de existir com o advento do CNJ. O CNJ baixou uma resolução dizendo que concurso para cartório é assim. E aquelas leis locais, todas, perderam a sua eficácia, né? Se me permite um parênteses, Carlos, muito pontual, mas uma coisa que me parece uma tendência perigosíssima do ponto de vista federativo, além desse exemplo que eu acabo de dar, eu conheço o exemplo do CNJ determinando, não vou usar a palavra técnica, porque não tenho bem a memória de qual foi a palavra que usou, mas, digamos, a suspensão, a anulação, a invalidação de contrato administrativo celebrado por, entre aspas, Tribunal de Justiça do Estado, quando a pessoa jurídica em questão, obviamente, não é um Tribunal de Justiça, não é uma pessoa jurídica, é o Estado de São Paulo. Exato. Então, não deixa de ser um contrato administrativo da administração de um Estado federado, que me parece aberrante em termos de falta de competência do CNJ para tanto. Exatamente. E qual é o fundamento constitucional para isso? O fundamento constitucional para isso é o artigo 103b, que criou o CNJ, dizendo que ele tinha as capacidades de regulação das atividades do Poder Judiciário. Ponto. E, a partir daí, veio a ação direta de inconstitucionalidade, questionando a emenda constitucional 45, nesse ponto específico, e o Supremo, ao julgar e declarar a constitucionalidade do CNJ, desenhou um modelo de competências que deu ao CNJ essa sua conformação atual. E se volta também aqui a um aspecto, que é um aspecto semelhante àquele que se dá no Tribunal Superior Eleitoral, que é uma simbiose institucional entre o CNJ e o Supremo, né? O presidente do Supremo é o presidente do CNJ e aquelas resoluções são parte de uma política judicial que, de certo modo, promana do próprio Supremo Tribunal Federal, que vai chancelá-las num segundo momento. Até mesmo porque a emenda constitucional 45 também alterou o rol de competências originárias do Supremo para que ele passasse a conhecer os questionamentos dos atos do CNJ. Então, esse modelo é um modelo que acaba se retroalimentando
e permitindo com que esse órgão tenha, de fato, essas competências elastecidas, chanceladas por uma jurisdição que acolhe esse elastecimento. Aqui em relação às excelentes observações do Sr. Professor Carlos Blanco de Moraes, há aí dois pontos interessantes desde logo. A forma como nós teríamos de relacionar um regulamento de uma entidade independente, ou reguladora, não independente, com o Parlamento, eu diria que se isto fosse colocado ao Tribunal Constitucional, eu tenho aqui uma lei parlamentar e tenho um regulamento de uma destas entidades. Eu diria que sempre se daria prevalência à lei parlamentar. Agora, o que me parece na prática é que a tal credibilidade, seja pela técnica, seja pela independência, leva o Parlamento a não agir, a não fazer nada. Portanto, o Parlamento é esvaziado, não porque queira submeter-se do ponto de vista da pirâmide normativa, em hierarquia de fontes ele não se está a submeter, mas não quer colocar em causa uma autoridade técnica que essas entidades têm. Depois, há um outro problema, que esse até pode ser muito interessante para abordar amanhã na questão da reserva de administração, e que eu vi há muitos anos. A primeira vez que comecei a estudar, estava a acabar ainda a graduação, já há muitos anos, e eu comecei a ver uma situação dessas, que é o Tribunal Constitucional, quando o Legislativo parece invadir uma esfera que seria própria da administração, o Tribunal Constitucional geralmente não faz nada. Porquê? Parece que implicitamente é uma forma de compensar a perda de domínios da lei. Já que a lei é cercada por todos os lados, então, das poucas vezes em que o Parlamento intervém, mesmo em casos concretos, casos bem conhecidos, não é? Aquela solução é claramente poder executivo, era algo para o Governo fazer. O Governo vai ao Tribunal Constitucional e, na maior parte dos casos, nada acontece. Parece que é uma forma de compensar a perda que o Parlamento tinha tido. No fundo, o que temos aqui é um esbatimento entre as várias funções do Estado. Compensamos a perda do domínio da lei por uma diluição dos limites que a lei também tem. Agora, o saldo global, mesmo assim, continua a ser favorável ao Poder Executivo, porque o Parlamento poucas vezes faz isto. Agora, o Poder Executivo é que muitas vezes invade o Poder Legislativo, isso sim. Muito bem. Penso que podemos então terminar. Muito obrigado a todos. Muito obrigado.